Olá, esta é a quinta aula para os alunos do primeiro ano do ensino médio. O tema será função de primeiro grau. É um tema que cai tanto no Enem quanto na ETEC. Então hoje a gente finaliza os exercícios do caderno São Paulo Faz Escola. Tá? Os exercícios que nós vamos fazer hoje tá na página 12 até a página 14. E as atividades 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, a gente finaliza com esses exercícios aí. E depois, quando a gente terminar o caderno São Paulo Faz Escola, a gente vai montar uma lista aí, né, com alguns exercícios, pra vocês verem como é que cai no Enem, cai na ETEC, para ter uma base aí, mesmo sendo à distância, ter um bom andamento aí no currículo, tá? Então nós paramos na atividade 7, né, do caderno São Paulo Faz Escola, e vamos finalizar hoje esse tema aí, né? Então, dada a função 3x mais 3, definida para x pertencente aos números reais, assinale a alternativa que mostra uma propriedade dessa função. Então, a forma geral, né, a função eu grifei, né, a forma geral é essa daqui que a gente viu algumas aulas anteriores, né? A x mais b, o x está elevado à primeira potência, por isso que a gente fala que é função de primeiro grau, certo? Esse a aí, comparando, ele é igual a 3, ou seja, a função ela é crescente, igual a gente viu. Então, as alternativas que falam que a função é decrescente são as alternativas B e C, essas não servem, né? Aí o que acontece aqui? Aqui tem que pedir uma habilidade um pouquinho diferente, né? Eu acredito que nessas provas da AP de agora não vai cair desse tipo, né? Mais para frente pode ter, mas é a situação de analisar quadrantes, né, do gráfico. Então eu coloquei o gráfico aqui, né, fiz lá no GeoGebra, coloquei o gráfico e para a gente observar o que é os quadrantes. Eu creio que nessa de agora não vai cair para analisar gráficos assim dessa maneira, né? Isso aí a gente tem que saber, porque o A ele é positivo, a função é crescente, né? Isso aí vai ter alguns outros exercícios que vai pedir, tá? Então aqui eu coloquei, ó, esse é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, que é onde está dividindo aí 4 pedaços o gráfico, tá? Então o que acontece com essa função aí? Ela tem os números maiores do que zero no quadrante 1 e no quadrante 2, tá vendo? E abaixo daquele ponto ali, é o menos 1 para x, né? Ela começa a ter os valores negativos. Então, a alternativa correta aí vai ser a D, né? Porque ela é crescente e positiva no primeiro e no segundo quadrante. Eu acredito que desse jeito não vai cair, tá? Mas tá essa ideia aí. Depois a gente explica com mais detalhes, porque tem muito conteúdo para a gente estudar, né? Mas a ideia é que através do A ali a gente analisar se é crescente, decrescente ou constante quando A é igual a zero, né? Isso aí com certeza vai cair. Então tem que ficar esperto nesses detalhes aí. Bom, o próximo já é um probleminha, né? Essa questão caiu no Saresp. Atividade 8 é um pouquinho mais prática, mas não é muito não, né? Mas vamos ver aí. O gráfico a seguir representa a projeção do número de habitantes de um município em anos. A taxa de variação do número de habitantes por ano aí está lá os habitantes, então o gráfico tem uma parte lá, igual essa situação, né? Se a gente fosse escrever a função, esse A teria que ser positivo, porque o que ele está descrevendo aí, que é conforme os anos vão passando, o número de habitantes vai aumentando, o gráfico está crescente, né? Mas ele quer saber a taxa de variação. O que seria a taxa de variação? É o valor do A, de quanto em quanto está variando por ano, né? Então começa com 100 mil e vai aumentando. Bom, como que a gente vai fazer? Tem alguns exercícios que a gente fez, o 5 era assim, né? Era dessa maneira. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou usar uma nomenclatura aqui de física, eu não sei se vocês estão estudando isso, né? Mas essa letra aí que é um triângulo é o D do alfabeto grego, que é chamada de delta, né? E esse delta y e delta x significa o quê? A variação, né? Então, nós vamos olhar a variação do eixo de x e a variação do eixo de y. Depois, no final, a gente calcula a razão, porque como é uma
uma função, então ela tem um valor constante que sempre está aumentando a cada ponto, né? Então, calculando isso, a gente vai chegar na resposta correta. Então, na parte de cima, a gente vai olhar a variação de 103 mil e 1.000, né? E 100 mil, certo? Então, a gente faz um menos o outro, igual que a gente fez nos anteriores. E também a variação em relação ao tempo, que vai de 0 a 10, ou seja, vai ficar 10 menos 0, certo? Divide os dois, aí você vai achar essa constante de proporcionalidade, que é o que é chamado aí, né? Nos exercícios aqui, pelo menos na nomenclatura que é usada na AAP, eles usam, às vezes usa como K, às vezes usa como A, né? Então essa constante de proporcionalidade aí, que é o que vai dar o valor aí que está aumentando por cada ano, certo? Então monta, dá uma olhada no exercício 5, que aí vai dar uma ajuda para vocês para poder resolver esse daí, tá? Questão 9, né? Está envolvendo o tema de física também. Não sei se vocês estão estudando, mas vamos lá, vou tentar ajudar do jeito que está aí. Dá uma arrumada, né? Pelo menos o que eu olhei aqui na apostila é comum, tá? Como é material novo, vim com alguns erros de impressão, erros de exercício e tal. A alternativa E parece que o de vocês vão estar 20 e 45 segundos, né? Então eu já arrumei, coloquei que o correto era E 20 e 50 segundos, tá? Perdão, 40 segundos. Então vamos ler aqui. Analise, deixa eu ver, o gráfico mostra a variação da velocidade de um veículo numa trajetória retilínea. O que significa retilínea? Retilínea é linha reta, tá? É um conceito de física também, né? Mas tá aí o gráfico, né? A V lá tá m/s, é metros por segundo, e o tempo, o outro eixo, né? O tempo está em segundos, tá? Então ali está uma unidade que não é muito comum utilizar, a não ser alguns exercícios de física aí, né? É muito comum usar essa velocidade aí em outras unidades, a não ser quilômetros por hora, usa também às vezes metro por segundo. Bem fácil, né? A gente tem que olhar o trecho do gráfico que a velocidade aumenta. Então tem o trecho do A a B, tem o trecho do... ali provavelmente ficou parado, né? Alguma coisa assim, não teve variação na velocidade. Aí depois vem do C a D e do D a E. Aí você tem que olhar como ele quer saber o tempo, então tem que olhar no eixo do que era o papel do X, mas ele colocou como T aí, né? Tem que olhar em qual trecho o gráfico aumenta, né? Também facinho aí, não é muito difícil não, né? Questão 10. Já eliminei umas ali, mas vamos embora aí. Depois eu explico por que está eliminada essas daí. Questão 10, AAP 2017. O valor a ser pago por uma pessoa para abastecer seu automóvel varia proporcionalmente em função da quantidade de litros de combustível utilizado. Tal função trata-se de uma relação de proporcionalidade direta. Proporcionalidade direta ali, né? O gráfico, o que acontece com esse gráfico aí? Ele já, uma dica, né? Se pedir alguma coisa assim, esse de proporcionalidade direta tem que começar lá no zero, tá vendo? Então ela já começa no zero lá. O P é o preço em reais e o L quantidade de litros, certo? Quanto mais litros, maior o preço. Então o gráfico é crescente. Se eu fosse montar o gráfico dessa função, seria com A maior que zero, um número positivo. A partir das afirmações apresentadas, os gráficos no gráfico pode-se afirmar que, aí tem lá, alternativa A, a relação entre litros e o preço é decrescente. Não, então tá errado, né? Isso aqui não é decrescente, tá? Ela é um valor crescente, né? A B está lá assim, a relação L e o preço P é crescente, ou seja, quanto maior a quantidade de litros, maior o valor pago. Isso aí é verdade, né? Então vamos deixar ela por enquanto aí, que pode ser verdadeira. A relação entre L e P, né, o preço e o litro, é crescente, sua constante de proporcionalidade é K igual a 3,5. Ou seja, esse K aí seria o preço de cada litro, tá?
Bom, por enquanto vamos deixar assim, porque não dá para ver, aí vou explicar porque essas duas aí estão eliminadas, né? Não era para estar assim, mas vamos embora assim mesmo. Olha lá, a relação L de litros e preço P é decrescente, não é decrescente, né? Então ela está aumentando, por isso que ela está fora lá, né? E a outra, a E, a relação entre L e os litros e o preço P é constante, não é constante, porque o constante é um gráfico horizontal reto, né? Ele não muda quando é constante, tá? Então essas duas não servem. Aí vai ficar em dúvida entre a B e a C, certo? Porque as duas falam que é crescente e tem a relação de proporcionalidade direta nenhuma, né, na B, e a outra está parecida, só que fala que a constante é igual a 3,5, ou seja, o preço de cada litro é 3,5. Para tirar a dúvida, o que vai fazer? Eu marquei um ponto aqui, a proporcionalidade direta agora saiu. Eu marquei um ponto aqui, ó. Esse ponto ele tá lá, ó. Quando for 2 litros, tá vendo? Tá lá embaixo, lá 2 litros, o preço é R$5. Ou seja, para tirar a dúvida dessa daí, é só a gente calcular o preço de 1 litro, porque aquela constante de proporcionalidade vai ser justamente isso daí, tá? Então o que a gente vai fazer? Se 2 litros deu R$5, quanto que custa cada litro, né? Então bem fácil aí, né? Seria essa constante de proporcionalidade. Se cada litro custar R$3,50, 3,5, significa que a alternativa C é a correta, né? Se não, a gente não conseguir chegar em cada litro desse daí, chegar a 3,50, a gente vai colocar a alternativa B, né? Porque fala da situação que é crescente, ou seja, quanto maior a quantidade de litros, maior o valor a ser pago, tá? Então, olha o intervalo lá embaixo, né? Igual a gente fez, olha a variação, aí vocês vão conseguir tirar a dúvida se é a B ou se é a C, tá? Bom, a 11 também ela é bem facinho, não é difícil e pelo que está caindo na AP, né, pode ser que uma questão, duas, pode cair dessa maneira, então aí já fica esperto, tá? Nessa situação aí faz uma carinha feliz, uma nuvem, sei lá, alguma coisa assim, porque eu creio que pode ser que caia alguma coisa nesse sentido. Não é muito difícil não. Dentre os gráficos a seguir, assinale o que representa respectivamente uma função crescente ou decrescente. Então, o que significa a palavra respectivamente? Vai ser da maneira que ele apresentou. Primeiro tem que ser o gráfico crescente e depois o gráfico decrescente. Então, olhando o A é decrescente, né? O B, o C, o D e o E. Tá? Então, tem que marcar na alternativa aí, aqui aparece primeiro o gráfico crescente e depois o gráfico decrescente, depois o gráfico crescente, tá? Nessa ordem, primeiro o crescente, depois o decrescente. Só tem 2 gráficos aí que entram nessas condições que ele deu, tá? Aí marca a alternativa lá, cuidado para não errar a ordem, hein? E a última questão, né, é um pouquinho mais difícil, mas não é das mais difíceis que tem por aí. AP 2016. O preço P a ser cobrado em uma corrida de táxi é composta por uma taxa fixa, que é chamada de bandeirada, igual para todas as corridas, mais uma parcela variável, que é diretamente proporcional ao número de quilômetros rodados. E geralmente em táxi é cobrado assim também, né? Então tem um valor fixo, e aí quanto mais você for andando com o carro, tal, aí ele vai fazendo o cálculo de acordo com a quilometragem rodada, tá? Então aí ele deu essa função aqui, tá vendo? Ó, PABX, onde B é o custo de cada quilômetro rodado, tá? Em determinada cidade, o P, que é o preço, vai ser 15 mais 0,8x. Esse 15 seria a bandeirada que ele falou lá, ou seja, quando entrou no carro um táxi tal, é R$15, e esse 0,8 vai ser 80 centavos por cada quilômetro rodado, tá? O P lá, o preço em reais e o X o quilômetro rodado. O gráfico que apresenta P em função de X, que atende a proposição, é
aí tá as alternativas aqui. O que eu fiz? Eu coloquei a forma que ele deu, né? Então ele colocou P igual a mais bx, ele trocou, né? Ficou meio estranho porque trocou a ordem, né? Geralmente o a que está acompanhado do x e depois o b. Mas vamos manter o que ele fez aí, né? Então, substituindo o que ele fez, ó, então o a igual a 15 e o b igual a 0,8. Esse 0,8 a gente chama de coeficiente angular, ou seja, só para lembrar, né, é o que vai dando o ângulo em relação ao eixo de x para o gráfico, né? Então, quanto maior esse coeficiente, mais angulado vai ficando em relação ao eixo de x. Aí o que acontece aí? Nós vamos ter que olhar qual dessas funções que apresenta uma função que é crescente, né? Ou seja, quanto mais andar com o carro, maior o preço, né? Então, essa proporcionalidade vai ser aumentada, né? De acordo com o que o cara for fazendo aí, né? Então, quanto maior quilometragem, maior o preço que vai ser pago, certo? Então, então é isso, tá? Então essa daí já fica mais fácil, que é a função crescente, né? Então aí vai aumentando de acordo com o valor, tá? Termina essa atividade, já vai mandando, que eu já estou anotando aí quem está fazendo ou não, para variar, muito poucos, né? Pouquíssimos alunos estão mandando as atividades, mas é isso, né? A gente vai fazendo, trabalhando com as ferramentas que a gente tem, tá bom? Quinta-feira, aí a gente começa um tema novo, na página 14, as funções polinomiais de segundo grau, também chamadas de funções quadráticas. Aí a gente vai analisar esses temas aí, tá bom? Um abraço a todos, até quinta-feira.